estamos aqui no interior da Escola Senai, ó, já estou aqui de óculos, proteção. Nós vamos falar com o professor Zapelão, tudo bem? Olá Renata, tudo bem? É um prazer enorme poder colaborar com o programa de vocês. O programa hoje vai mostrar como é que é o funcionamento de um motor, né? O professor vai mostrar a parte técnica, que eu vou tentar colocar no popular para você entender direitinho. E nós estamos aqui com o motor aberto, com vários detalhes para você conhecer aqui. Professor, para a galera que está lá assistindo a gente, que nunca viu um motor na vida, que não sabe nem para que a gente recomenda tanta manutenção, explica para a gente. Esse daqui é o cabeçote. Não, esse daqui é o bloco do motor, tá? É a peça principal do motor e aqui está alojado os cilindros do motor. Nesse caso aqui ele é um motor de 4 cilindros em linha. Posso falar no popular? Aqui nesse buraco é que vai... É onde vai trabalhar o pistão, né, que são os 4 pistões de um motor normal no Brasil hoje. Nós temos motores maiores, com 5 cilindros, 6, 8, né, e até mais cilindros ainda. Esse daqui é o básico para a gente entender. Sim, com certeza. Esse é um motor básico dos veículos populares no Brasil. Antes da gente partir para os detalhes desse motor, a gente está aqui com ele, eu queria que você falasse para a gente a respeito, por exemplo, quando o mecânico chega para a gente e fala assim, olha... a junta do cabeçote queimou, ela fica aqui. Ok, a junta de cabeçote vai ficar entre o bloco do motor e o cabeçote. Que a gente vai mostrar ali, o Celso vai mostrar o cabeçote. Nessa face de assentamento aqui é onde vai a junta para poder fazer a vedação, né, da pressão dos cilindros, da água do sistema de arrefecimento, né, e do óleo do motor. Então a junta de cabeçote tem essas funções. Então a junta vai juntar essa parte com aquela que a gente mostrou. Com o bloco do motor, perfeito. E se ela queimou, é sinal de que faltou óleo, faltou água, faltou pressão? Bom, normalmente quando ocorre a queima da junta de cabeçote, houve um problema no sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento ele tem que manter a temperatura ideal de funcionamento do motor. Se ele superaqueceu, pode ser porque faltou o líquido de arrefecimento, pode ser porque a ventoinha não ligou através da queima de algum fusível ou do próprio motor da ventoinha que não funcionou, que isso vai gerar um superaquecimento. São essas as principais causas. Ou seja, se faltou água, se aí de repente faltou refrigeração, então você tem que ver a manutenção do seu carro para ver se a válvula termostática, se todos os detalhes do carro estão funcionando, se a ventoinha está funcionando. Sim, a válvula termostática, nós temos uma válvula aqui para poder mostrar, né? Então esta é a válvula termostática, que se ela travar fechada, não ocorre a circulação do líquido de arrefecimento no motor. Não ocorrendo a circulação, a água vai ficar retida, separada no bloco e no radiador. E aí não há a troca de calor, não há a troca térmica. Não ocorrendo a troca térmica, o motor vai superaquecer, vindo a queimar a junta de cabeçote. A junta de cabeçote não é só a única coisa que pode queimar, né? Ele pode também danificar essas bordas e terem que ser retificadas. Sim, pode provocar o empenamento do cabeçote, né? Pode ocorrer o derretimento de algum pistão, né? Que a gente tem para mostrar para vocês também. Tudo isso, a manutenção depois, né, o custo de reparação é bem caro, né? A gente vai falar aqui dos vários aspectos do que a manutenção do motor é importante, porque não é só um detalhe, são vários detalhes. A gente está falando aqui da válvula termostática, ou seja, do superaquecimento, da falta de água, da falta de arrefecimento, mas também tem outros detalhes que a gente vai mostrar, inclusive. Por exemplo, a gente estava falando ali daquela parte do cabeçote, lá estão lá os pistões, bonitinho. Mostra pra gente o pistão, que lá está tudo embutido. Bom, o pistão é esse componente aqui, tá? Então é o pistão, os anéis do pistão, os anéis do cilindro, a biela e aqui no interior as bronzinas, tá? São o que nós chamamos de bronzinas. Tudo isso vai trabalhar dentro do cilindro no bloco do motor. Aí é o encaixe, onde entra a biela, onde entra o cilindro. Então, o pistão trabalha, né, no movimento alternativo aqui, né, de sobe e desce, né? Então ele vai fazer a admissão do ar e do combustível, vai comprimir o ar e o combustível. Nesse momento eu tenho a centelha da vela, que vai gerar a queima. O pistão é direcionado para baixo, produzindo força, energia, e quando ele sobe novamente, ele vai
fazer o escape dos gases, né, para o escapamento daí, né? E aí toda essa movimentação tem que estar numa temperatura controlada para que não ocorra o derretimento do pistão. Não é só a temperatura que pode dar problema no motor, também a correia. Sim, sim. A correia dentada, se ela vier a quebrar, a pular dente ou a roçar algum dente, ela vai vai acabar com o sincronismo entre o pistão e as válvulas. Se esse sincronismo acabar, ocorre o que a gente chama de o pistão vai atropelar a válvula. Quando o pistão atropela a válvula, o primeiro que ocorre é isso, é o empenamento da válvula. Então, aqui nós temos uma válvula empenada, né, pela batida, né, do pistão na válvula. Porque o pistão não pode relar na válvula. Não, o pistão passa próximo da válvula, mas não pode haver o contato entre os dois. A válvula só sente o bafo dele. Só sente a temperatura realmente, né? E aí o que acontece? Além de entortar, pode acontecer pior, né? Pode quebrar. Em casos mais críticos, né, ocorre a quebra da válvula, né? Quando a válvula quebra, é que aí a manutenção vai ficar cada vez mais cara, né? Olha o que acontece com o pistão. Aí pode ocorrer, né, a quebra do pistão, que aí é a destruição total, né, do pistão, não tem mais recuperação, não dá para soldar, né? E normalmente essas peças que saíram daqui vai acabar riscando o cilindro também, vai acabar riscando o bloco. E aí muitas vezes não dá nem o que nós chamamos de retífica, aí é a troca do motor inteiro realmente. Aí é caro. Aí tem algumas implicações, né, da troca do motor, a coisa daí realmente fica bem cara. Olha, essa correia ela tá com os dentinhos todos gastos, né? Essa daqui não pode ser usada mais. Não, essa correia deve ser substituída, né? O tempo de vida útil médio de uma correia dentada é a partir de 50 mil quilômetros. Então, 50 mil quilômetros algumas montadoras já recomendam a troca, né? Algumas montadoras com 60, né? Aí o ideal é verificar a especificação de cada montadora, né? O intervalo de troca de cada montadora. Mas essa daqui já está bem gasta, né? Sendo necessária a sua substituição. Ou seja, se você tiver com a correia muito tempo sem trocar, ela pode estar gasta, os dentes não vão segurar já no lugar certinho, pode pular, né? E também pode arrebentar. De qualquer jeito vai dar um prejuízo danado. E uma correia dessa não custa caro. Eu sou daquele tipo, professor, me corrija se eu estiver errada, que eu prefiro não esperar os 50 mil, eu troco antes. Sim, o ideal é fazer a manutenção preventiva, né? Mas se a montadora recomendou os 50 mil quilômetros, a não ser que o carro tenha sido utilizado em regiões de terra, muita poeira, aí o intervalo deve ser diminuído, né? Se aquele cliente que anda pouco com o veículo, a montadora também tem recomendado a troca a cada 3 anos, independente da quilometragem. Então aquele cliente que rodou 20, 30, 40 mil quilômetros em menos de 3 anos, né? 3 anos é o máximo de duração da correia. São muitos detalhes aqui que a gente está mostrando. Realmente um motor é uma coisa muito complexa, mas quando a gente fala para você que tem que ver aí o nível de óleo, o nível de água, a correia dentada, tem que verificar sempre todos esses detalhes, é o básico, né, professor? Sim, é o básico. O cliente deve levar, né, o seu veículo a um mecânico de confiança para periodicamente fazer uma manutenção, uma revisão, fazer uma checagem desses itens, né, que pode ocorrer essa quebra, né, e vai deixar o cliente na estrada, muitas vezes, numa situação de risco, né, e aí não é interessante. A gente pode brincar também, um termo que os mecânicos, e até o professor que também já usou com a gente aqui para falar, daquela história de que quando o motor esquenta muito, a biela quer tomar um arzinho, né, e ela abre uma passagem. Essa daqui ela só está torta, mas acontece de quebrar às vezes, porque olha, ela está torta. Sim, essa biela ocorreu, né, de ter empenado, né. O próximo passo desta quebra, né, seria o empenamento da biela. Em alguns casos extremos, ela chega a romper, né, ela quebrando, ela vai estragar realmente o bloco. Muitas vezes ela chega até a abrir um buraco, abrir mesmo uma quebra na parede estrutural do bloco. Aí a manutenção é bem cara daí. De qualquer forma, tem muito detalhe para a gente contar. A gente vai dar um passeio aqui geral pela escola, vou mostrar mais detalhes daqui a pouquinho, para você ir entendendo como a manutenção do seu carro é importante. A correia, a água, o óleo, que são elementos principais e simples de você verificar. Mantenha sempre que você vai ter o seu carro rodando por muito mais tempo.
E você com certeza vai aprender muito com a gente aqui no programa Na Pista com Renata Klapes. Continue com a gente. I'm glad you came.